vai enfrentar o Colo-Colo pela quarta rodada da Libertadores e as expectativas são muito positivas pra gente encaminhar ainda mais essa classificação nessa partida. Pra você ficar por dentro de tudo sobre essa partida, como onde assistir, prováveis escalações e como ficou o grupo do Fluminense depois do outro jogo dessa chave, vem comigo. Meu nome é Julissa, dominada pelo Flu. Pra começar, a partida entre Fluminense e Colo-Colo no Monumental de Santiago vai acontecer às 9 da noite e vai ter transmissão da ESPN e do Star Plus. Também vai ter telão nas Laranjeiras e a entrada pra assistir esse jogo é 5 litros de água que serão doados para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Vou deixar o link do site do Flu com mais detalhes na descrição e bora para as prováveis escalações. Como Samuel Xavier permanece de fora por conta da fratura no pé direito, a provável escalação do GE coloca como time titular desse jogo o mesmo time que entrou contra o Atlético Mineiro. Pra gente lembrar, nessa partida nós tivemos em campo o Fábio, Marquinhos na lateral direita, Manuel, Felipe Melo, Marcelo, Martinelli, Lima, Ganso, Douglas Costa, João Arias e Cano. Apesar de não acreditar que o Marquinhos vai ser uma boa opção na lateral direita para todos os jogos, acho que para essa partida pode sim ser muito positivo se o Fluminense mantiver uma atuação como manteve no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. E é um jogo muito interessante pra gente observar qual vai ser a postura do Fluminense, porque a partida contra o Galo, ela dá uma animada sim, mas a gente tem que lembrar que o próprio Diniz assumiu que esse time tem sido inconstante. A gente faz uma boa partida contra o Bragantino, depois perde uma partida horrível contra o Bahia. Fazemos uma boa partida contra o Vasco, depois uma horrível contra o Corinthians. Então vai ser interessante pra gente ver se o Fluminense vai conseguir manter uma constância, porque o Atlético era um adversário muito difícil de ser batido e o Fluminense conseguiu dominar a partida durante o primeiro tempo, começou o segundo tempo bem, acabou cedendo empate com erros individuais, mas é interessante a gente observar qual vai ser a postura desse time, como esse time vai atuar em campo, até pra gente poder ter uma expectativa pra sequência. Acho que a gente vai saber se o Fluminense virou realmente a chave depois de 3 jogos com boas atuações. E esse jogo contra o Colo-Colo é uma boa pro time mostrar, né, essa boa atuação. Até porque o Colo-Colo é uma equipe bem mais fraca e para essa partida tem 3 jogadores titulares na lista de desfalques e um deles é o Arthur Vidal, que nem é o jogador deles que tem entregado mais em campo. Acho que o Palácios tem que ser uma preocupação maior, mas é, enfim, o nome do time deles e que a torcida apoia muito e aclama muito. Então, e esse cara vai estar fora, né, da partida porque tá suspenso. Vale lembrar que o Keno volta a ficar à disposição do Diniz para essa partida, viajou para Santiago e assim, como ele ficou muito tempo afastado, obviamente ele não vai entrar como titular, se bem que nada é óbvio pro Diniz, né, mas a expectativa é que ele não entre nessa partida, se entrar no segundo tempo para ir ganhando ritmo. Mas é uma opção que a gente volta a ter. E aí vou só lembrar quem tá nessa lista de desfalques antes da gente passar para a provável escalação do Colo-Colo. Os desfalques do Fluminense são Marlon, Thiago Santos, Gabriel Pires, Lelê, André e Renato Augusto, todos esses por lesão, e o John Kennedy que permanece afastado. Sobre o Colo-Colo, além do Arthur Vidal, Guilherme Paiva e Leonardo Gil também são desfalques. Pra gente relembrar, o Guilherme Paiva foi quem fez o gol contra a gente aqui no Maracanã, e é um jogador, junto ali com o Gil, que também tem uma movimentação interessante. Resumindo, são 3 desfalques bem importantes para a equipe deles no jogo em que eles vão disputar em casa. Então é bem interessante pra gente se a gente puder explorar essa fragilidade do nosso adversário. Segundo o GE, para essa partida, o Jorge Almirão deve entrar com o seguinte time: Cortez, Opazio, Saldívia, Falcão, Wimberg, Zavala, Pavês, Vicente Pizarro, Bolados, Damian Pizarro e Palácios. E o árbitro para essa partida vai ser o colombiano Vilmar Roldan. Agora, olhando a classificação, a partida entre Alianza Lima e Cerro Porteño dessa rodada já aconteceu e resultou no empate por 1-1. E o nosso grupo tá bem embolado, confere só. O Fluminense segue na liderança com 5 pontos por ter um gol a mais no saldo de gols. Depois vem o Cerro Porteño, que foi a 5 pontos com esse empate. Atrás vem o Colo-Colo com 4 e o Alianza Lima com 3, ou seja, bem enrolado mesmo. O empate fora de casa não é de tudo ruim, visto que os 2 últimos jogos da fase de grupos são no Maracanã, mas uma vitória é muito possível e é o que a gente deseja até para afastar essa galera da liderança e encaminhar bem essa classificação, sem ficar dependendo ali de resultado na última rodada. Por hora é só e eu te aguardo aqui na nossa live de pós-jogo, logo depois dessa partida. Não esquece de conferir os links na descrição e deixar o seu like aqui, se inscrever se você ainda não é inscrito. Uma boa sorte pra gente, saudações tricolores!